iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amigo espiritual, nosso mestre Jesus, nosso amigo de todos os instantes, para que possamos, nesta noite, compreendermos a importância de sermos consolados, mas também por que nós temos aflições. Junto com Jesus, que possamos sentir a sua presença com os amigos espirituais que estão cuidando de nós neste instante, cuidando daquilo que nós viemos buscar, porque nós chegamos na casa espírita no intuito de encontrarmos o socorro para a nossa mente, para o nosso espírito. Às vezes estamos cansados, às vezes estamos angustiados, e que possamos abrir o nosso coração para estes amigos, para recebermos aquilo que viemos buscar. E também para que possamos receber os ensinos desta noite e praticar. Que assim seja. Nós falaremos hoje da perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando nós vamos falar da morte prematura ou de pessoas amadas, nós devemos lembrarmos do seguinte: todas as pessoas encarnadas, todas as pessoas que estão na carne, por isso que a gente fala encarnada, às vezes a gente utiliza algum vocábulo dentro da casa espírita e a pessoa não é espírita e não compreende muito bem o que a gente quer dizer. Encarnada porque nós estamos num corpo de carne, nós somos seres espirituais numa experiência física, material, então encarnado. Quando nós voltamos à pátria espiritual, nós somos espíritos. Se nós somos espíritos, nós não temos corpo de carne. Se nós não temos o corpo de carne, nós estamos desencarnados. Então, no espiritismo, não existe a morte do espírito, existe a morte do corpo físico. Então, vocês nunca vão encontrar um espírita dizendo quando fulano era vivo, porque nós sabemos que fulano, que ciclano, sim, estão vivos. Então a morte não existe para o espírito, apenas para o corpo de carne. Só que o fato de nós sabermos que a morte não existe, temos a separação da vida física. Então nós sentimos saudade, nós sentimos falta, dói no nosso coração, nós vivemos o luto, nós sentimos que está muito distante, nós temos dúvidas se nós estamos com a presença deles perto ou não. E também não é raro encontrar uma pessoa que não tenha passado pelo luto, ou seja, ou vai os nossos entes queridos, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, que são pessoas que amamos, às vezes não amamos tanto assim, mas quando eles voltam para a pátria espiritual, nós sentimos uma falta um pouco maior do que esperávamos. Também nós nos consolamos dizendo assim: mas o meu pai já viveu 80 anos, 100 anos, passa. Hoje a gente passa no Brasil a expectativa de vida, nós vamos encontrar pessoas que passam dos 100 anos. Eu mesmo tive na minha família bisavós e avós que passaram de 100 anos, mas a gente diz, eles viveram intensamente a vida deles. Então chegou o momento de partir e aí essa dor parece que é um pouco mais amena. Não quer dizer que ela não existe, e a gente se refere aos nossos entes dizendo: perdi o meu pai e perdi a minha mãe. Na verdade não perdeu, eles apenas estão dessa maneira. Agora, quando é prematura, quando é o nosso filho, quando nós estamos nas condições de paz e os nossos filhos partem,
antes de nós, a dor parece maior. E é maior, porque nós temos uma expectativa, nós temos planos, nós desejamos ver os nossos filhos se formarem, nós desejamos vê-los casados, nós desejamos ver e ter os netos, e aí este voo precoce é cortado. E nós nos sentimos terrivelmente aflitos, angustiados, trazemos a dor e a solidão. E quando chega a data de aniversário, nós ficamos muito comovidos, lembramos disso, sentimos isso com mais força. A morte, a data da morte também é muito angustiante para a gente, é um dia triste, é o dia da separação. E não adianta a gente dizer que vai passar, ela ameniza. A gente diz que vai passar quando alguém fala para a gente que não está nesta posição, então elas dizem para a gente, vai passar. Não passa. Não passa. Diminui a dor, fica mais ameno. Você tem dias e dias que não se lembra, outros dias você se lembra, você passa meses e meses sem olhar uma foto, sem olhar um vídeo, sem ouvir um áudio. E um belo dia você acorda com uma saudade maior e você vai fazer isso, você vai sentir isso. O que nós não podemos fazer numa situação dessa é se revoltar com as leis naturais de Deus, se revoltar com a escolha que o nosso ente querido teve, porque nós não sabemos o porquê que ele escolheu uma vida mais curta do que a nossa, porque nós conhecemos o que nós vivemos agora, nós lembramos o que nós vivemos agora, nós sabemos do dia que nós nascemos, e algumas pessoas não se lembram, inclusive, da infância, da primeira infância. Pouquíssimas pessoas têm recordação a partir do útero. Se você fazer uma pesquisa, você vai encontrar, muito raramente você vai encontrar uma pessoa que vai comentar, eu me lembro quando a minha mãe estava na minha gestação, ela fazia isso, fazia aquele outro. É muito raro. Nós conseguimos lembrar com uma precisão a partir da adolescência. Mas a gente não lembra as vidas anteriores. E muitas vezes a causa das nossas aflições está nas vidas anteriores. E quando os nossos filhos partem antes de nós, a prova não é dele, porque ele volta à verdadeira origem, que é a vida espiritual. A prova é nós. É nós que precisamos aceitar essas leis naturais de Deus e tentar saber dentro de si que em algum lugar, em algum momento, nós falamos que venceríamos essa prova, que passaríamos bem, que não nos revoltaríamos, que tiraríamos de letra, que compreenderíamos as leis de Deus. Porque nós fizemos isso, porque a nossa vida, esta vida não é a primeira vida nossa também. E os nossos entes estão neste momento. Outra coisa que a gente recomenda é que não tenta fazer de conta que ele não existiu, que ele não existe e que não fez parte da sua vida. Porque isso não é verdade. Ele existiu, fez parte da nossa vida, está conosco, então nós vamos lembrar. Só que quando a lembrança vem, nós temos que ter uns pensamentos de amor, de carinho, de saudade, e dizer, filho, um abraço, sinta o meu abraço neste momento. Onde você estiver, não esqueça que eu te amo. Não esqueça que você mora no meu coração. Então, isto vai fazer com que a nossa dor seja menor, mais amenizada, e ao mesmo tempo nós vamos dar amparo e consolo para os nossos filhos. E se os nossos filhos não estão ainda muito bem, porque pode acontecer também um voo cortado em plena
a madureza, no auge da vida material, pode ser mais difícil cortar esses liames. Quando um filho nosso desencarna por uma doença prolongada que foi desgastando a vida física, que você começou a pensar, Senhor, tem misericórdia, você sabe que ele tem menos de matéria e ele vai se recuperar um pouco mais rápido. Quando ele não estava esperando para isso, ele não estava preparado para isso, é necessário que nós possamos ajudar com os nossos pensamentos, pedindo sempre para a espiritualidade, o amigo espiritual dele, cuidar dele. Que esses cuidados possam ser feitos com os nossos pensamentos de amor e de carinho, que nós possamos enviar presente para os nossos filhos, porque nós achamos e nós damos presentes para os nossos filhos encarnados, e quando eles estão desencarnados nós esquecemos disso, e às vezes nós colocamos quando ele era vivo, encerrando a vida espiritual dele também. Então não, meu filho está na espiritualidade. Então lembra de dar um presente. Soninha, você faz isso? Faço. A gente manda flores, a gente manda chocolate, a gente manda um abraço, a gente manda paz. Tem dia que a gente diz, olha, a saudade está mais do que deveria. Mas a gente consegue fazer isso, é importante a gente fazer isso, para que eles também fiquem bem. Então isso é muito importante. Às vezes a gente diz assim, poxa vida, por que meu filho? Ele era tão bom, tão generoso, tão cuidadoso. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Uma das coisas mais bonitas do meu filho era cuidar do tio que morava na rua. Ele achava o tio, catava o tio, levava, dava banho, dava da roupa dele, cortava o cabelo, fazia a barba, dava alimento, dava dinheiro. Tão generoso, por que ele? E por que não o outro? Por que não foi o bandido? Por que não foi o marginal? Por que tinha que ser ele? A espiritualidade nos diz que quando o espírito já está pronto, quando ele já é bom, quando ele já é generoso, às vezes ele tem só um pedacinho de vida para viver, só falta um pouquinho. E a gente querer que ele fique conosco, que esteja conosco, é egoísmo da nossa parte. É egoísmo da nossa parte, porque nós somos espíritos em evolução. E nós precisamos alçar os nossos passos para também alcançar a evolução. Então, atrasar não seria bom nem para eles e nem para nós. Então, um homem de bem teria desencarnado se fosse um homem de bem? Sim, porque ele já alcançou o que ele precisava alcançar. E aquele outro que a gente acha que ele deveria desencarnar, ele precisa de mais tempo. Ele precisa de mais oportunidades e Deus dá essas oportunidades. Tem uma passagem muito bonita de Jesus dizendo que Deus dá o sol para os justos e os injustos, até o seu último instante, para ver se eles se recuperam. E é por isso também que os espíritas não concordam com a eutanásia, porque um espírito pode se arrepender no último segundo da sua vida. E se você corta isso, não tem tempo dele se arrepender. E nós sabemos também que algumas pessoas procuram e voltam para a pátria espiritual pelas próprias mãos, porque não deu conta das provas. A gente comentou isso a semana passada. Nós não podemos julgar, nós não podemos criticar. Nós não sabemos qual foi a verdadeira aflição dentro daquela pessoa que levou a isso. E qual a doença que ela carregava? Às vezes a pessoa tem uma doença que pode implicar no suicídio, mesmo que ela não deseje. Por exemplo, a borderline, 30% das pessoas que têm essa doença pode chegar ao suicídio. Então nós não podemos criticar e julgar, e mais uma vez lembrando uma frase muito linda de Jesus: não julgueis, só o Pai pode fazer. Só o Pai pode fazer. Então não está em nossas mãos.
Por outro lado, às vezes, por causa disso, nós começamos a causar aflições desnecessárias, tormentos desnecessários nas nossas vidas. Por exemplo, ficar se perguntando por quê, sabe? Eu costumo sempre brincar, e principalmente com os meus mentorados, eu trabalho nessa área de comportamento, que tem algumas coisas que a gente só pode perguntar para Deus. Por quê? Porque faz parte das leis naturais e nós não sabemos por que Deus fez daquele jeito. Então, quando a gente fica perguntando para Deus, então, olha, isso você pergunta para Deus. E o que Deus pode te responder? Ele pode fazer uma colocação de Jânio Quadro, que eu acho fantástico. Filo, porque aquilo. Ou seja, Deus fez porque Ele quis, pela vontade dEle. Então não dá para a gente ficar questionando. E quando nós questionamos demais, e quando nós desviamos demais, nós desviamos do propósito de Deus. Pecado, a palavra pecado quer dizer desviar-se do alvo. Então, quando nós fazemos muitos questionamentos dentro das leis naturais, nós podemos desviar do nosso alvo, que é atingir a nossa evolução. Então, nós não podemos ficar nos auto-atormentando, seja por flagelo, seja por se cortar, se machucar, seja por pensamento. Porque às vezes as pessoas não se cortam, não se chicoteiam, não fazem nada que possa machucar o seu corpo físico. Mas ele tem um tormento mental infinito dentro da cabeça dele. Ele fica questionando e deduzindo e criando neuroses, criando psicopatias, criando um monte de coisas e acha que o mundo, que Deus e todas as pessoas são as causas das suas aflições. Ninguém é causa das nossas aflições. Somente nós somos causa das nossas aflições. As nossas atitudes e as nossas ações é que trazem essas aflições. Por isso que Jesus disse que aquele que chorasse, aquele que carregasse sinceros pensamentos, sinceros sentimentos, seria consolado, porque ele vai buscar respostas espirituais pela causa das suas aflições. E a verdadeira desgraça da nossa vida não é ter contas para pagar, não é acordar de manhã e ter que trabalhar todos os dias, não é viver sonhando, nessa vida eu já trabalho, já tenho uma casa, um carro, já plantei uma árvore, já tenho um filho, já posso me aposentar. Não, já li um livro, né? Então isso não é a verdadeira desgraça da nossa vida. A verdadeira desgraça da nossa vida é desgraça, gente. A palavra desgraça quer dizer sair da graça de Deus. Então você é perder as esperanças, é deixar de ser um ser esperançoso, esperança nele, esperança do reencontro, esperança de uma vida melhor, esperança de dias melhores. É deixar de ser uma pessoa bondosa, de procurar a bondade. Pensa que é fácil ser bondoso? Não é fácil ser bondoso. Por quê? Porque nós lutamos numa escola, uma escola é a terra, de expiações e provas. E o fato da gente estar numa escola de expiações e provas significa que nós ainda vivemos num ambiente onde tem o mal. Não significa que o mal impera, não significa que o mal toma conta, mas a gente valoriza demais o mal e esquece de valorizar o bem. E às vezes a gente fica com um pensamento muito externo na outra pessoa. A pessoa fala, porque meu filho faz assim, porque o governo faz assim, porque não sei quem faz assim, e esquece de ser o interno. Nós só conseguimos controlar o que está dentro de nós. Nós só conseguimos consolar o que vem dentro de nós. Nós só conseguimos controlar o que está em nós, dentro de nós. Então nós precisamos sim sair da desesperança, acreditar em Deus. Jesus já faz esse pedido em outro evangelho, em outro momento. Credes em Deus, credes também em mim. Que não turbe o seu coração com aquilo que não é necessário. Então a gente não precisa fazer isso. Tem tormentos? Tem dificuldades? Tem. Temos aflições? Lógico.
Nós estamos encarnados, dói. Para algumas pessoas, eu sempre brinco disso, para algumas pessoas uma injeção tira de letra. Para outras pessoas, uma injeção é um caso sem fim. Eu mesmo era assim, eu tinha 12 anos, era um escândalo para aplicar uma injeção. Eu tinha consciência disso, e até hoje, meu gente. É que agora eu não tenho mais 12 anos, fica estranho chorar, mas ainda é complicado, sensível à dor. Para outras pessoas, uma injeção não significa nada. Para algumas pessoas, determinadas coisas é tranquilo, mas uma outra coisa muito complicada. O Espírito de Verdade fala no nosso Evangelho que a vida é feita de 1000 nadas, mas que um espinho, uma agulha, pode nos ferir e ferir profundamente. E para a gente estar atento com relação a isso, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Jesus passou a dor maior para exemplificar para nós como é que a gente sai de todas as aflições das nossas vidas, certo? Então agora vamos fazer a nossa vibração para nos prepararmos para a paz. Querido Mestre, amigo de todos os momentos, que nos auxilia a carregar a nossa cruz, que enxuga as nossas lágrimas, que nos ampara em nossa dor. Permita que nesse instante, junto com os amigos espirituais, possamos receber o maná do céu, aquela paz de espírito que nos envolve por inteiro, trazendo o equilíbrio e a serenidade para os nossos dias. Daqui a pouco, quando entrarmos para o passe, que estejamos bem abertos para recebermos as energias que vai fazer bem à nossa alma, que vai fazer bem ao nosso corpo físico, que vai fazer bem para a nossa mente. Que o seu amor, Mestre, possa nos envolver em todos os instantes. E quando a nossa esperança for muito pequena, muito frágil, permita que os amigos espirituais nos envolvam, para que nós possamos dar mais um passo. E um passo de cada vez, mesmo que milímetros, nos possa levar para os teus braços, para a espiritualidade superior, para os mundos felizes e de encontro, Mestre, com aqueles que nos precederam e de qual sentimos falta, sentimos a ausência. E que nesse amor infinito que Tu nos dá, possamos todos os dias consolar, sendo instrumento de Tua paz aonde quer que estejamos, porque já aprendemos que é dando que se recebe, já aprendemos, Senhor, que é servindo que somos consolados, e é amparando, Senhor, que a nossa esperança é multiplicada. Que assim seja. Eu tenho um aviso, enquanto nós estivermos trabalhando na sala de passe, procure manter o silêncio para poder manter essas energias em torno de nós e nós recebemos aquilo que nós realmente necessitamos para mantermos essa. Quer conversar? Conversa bem baixinho, bem coisadinho, só manter um pouco mais feliz. Pode